Vou voltar aqui falando o seguinte. Esse desenho que a gente escolheu, com essas cores diferentes, é para justamente lembrar aquelas 5 verdades: se humilhar, se submeter, se vincular, se alimentar bem e praticar. E também as chaves, aquelas chaves: vida devocional, vida de igreja, fazer a obra, modelos inspiradores e ser provado. Então a gente fez a ideia ali de cada coisinha, só para trazer a memória de novo desses 5 aí que a gente está batendo aí. Das 5 verdades, das 5 chaves. Se você não conhece esse material, esse conteúdo das 5 verdades, 5 chaves, eu quero dizer para você, tem em vídeo. Se você colocar 5 verdades espirituais, vai aparecer Cabo Frio, vídeo de Cabo Frio, vídeo de Curitiba e vídeo aqui do Rio de Janeiro, porque esse tema foi batido nesses 3 lugares e os irmãos filmaram. Se falar das 5 chaves, o vídeo de Curitiba não subiu ainda, mas tem vídeo aqui do sítio e tem vídeo de Cabo Frio também, dessas 5 chaves aí para o crescimento. Mas eu queria falar uma coisinha básica com você sobre estrutura. Esse segundo momento aqui agora. Por que estrutura? Porque estrutura está relacionado à simplicidade. E porque estrutura, quando eu comecei a escrever aquele documento falando e compreendendo as mesmas coisas, a gente viu que a gente tinha necessidade de definir o que era princípio para nós, palavra de Deus, imutável. O que é imutável? A gente tinha que definir o que era imutável, da palavra, do querigma, da didaquê, o que era imutável. O que era a verdade, o mandamento imutável. Igual no mundo todo. Eu lembro quando eu cheguei no Chile, em 94, com Valci Berbert. Aí Valci contou o testemunho dele, levei João também. João estava lá também. Cadê João? Eu vi João por aí. João, está aí? Eu vi João. E João estava junto, a gente compartilhou o testemunho deles lá com a igreja. E um monte de gente ficou escandalizado, obviamente. Mas, escandalizado, que eu digo, a igreja ficou escandalizada, porque a igreja chilena não tinha a prática de abrir a vida, de contar o testemunho. E eu falei, eu garanto que tem um monte de bruxo aqui que já se arrependeu, ex-bruxo, homossexual, está tudo camuflado aí, porque eles não contavam. A pessoa que contava testemunho lá no Chile sobre bruxaria, por exemplo, era uma brasileira chamada Vilma. Ela andava o Chile todo lá contando as histórias dela, relacionamento dela com a bruxaria. Mas, em geral, o chileno era muito reservado. E uma mulher falou comigo, essa palavra de tu aqui não é para o Chile. E eu falei, senhora, essa palavra é para o Chile, para a China, para o Japão, para o mundo todo. É a palavra de Deus. Não tem cultura. Palavra é palavra, ponto. Então a gente tinha que definir o que era imutável, princípio. Mas a gente tinha que definir também aquilo que era mutável. A gente falou assim, o que muda? O que tem que atender? O que tem que ser flexível? E a gente então escreveu sobre estrutura. E eu usei essas figuras da armadura de Saul, que está lá, 1 Samuel 17, 38, 39. E também usei o exemplo da roupa do menino Samuel, de 1 Samuel, capítulo 2, 18 e 19. Quando sua mãe fazia uma túnica pequena para ele e levava todo ano, quando ia vê-lo, levava. E eu comecei a explicar para os irmãos que a estrutura tinha que atender o corpo. Isso foi unânime entre nós. Nós tínhamos unanimidade nisso. Marcão, Modesto, deve lembrar disso aí. Cláudio, bem depois, mas bem firme nessas convicções. Com Fonseca e outros irmãos, sempre entendeu isso. A estrutura é para atender o corpo. E a gente estava pronto para quebrar tudo para atender o corpo. Porque a prioridade nossa, o principal nosso, eram as pessoas. Mas a estrutura não podia ficar mais pesada. E com relação à estrutura,
a gente viu que existiam erros na estrutura. Inclusive na nossa, naquele tempo, a gente começou a mexer nela. Por quê? Porque o foco, a clareza que a gente tinha é que as pessoas tinham que crescer. E tinha estruturas que impediam as pessoas de viverem aquilo que a gente ensinava. Um exemplo. Nós começamos a falar da vida de igreja, vida de comunhão. No meu caso, eu quando comecei a apacentar, era vida de comunhão, mas eu tinha reunião segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo o dia inteiro. Escola dominical de manhã, visita à tarde, reunião à noite. E, na verdade, a gente percebeu que a gente não tinha nenhum momento para viver como família, quanto mais como igreja. Que os maridos não tinham tempo para sua esposa e para os seus filhos. Não conseguia ter tempo. Parecia espiritual, parecia bom, mas era uma coisa que era uma estrutura que limitava aquilo que a gente estava ensinando. Então, no momento, a gente dizia assim, cuida da tua esposa, no outro momento, a gente nem via a esposa direito. De tanta atividade da igreja. Aí começamos a quebrar. Quebra uma coisa, quebra. Escola dominical desapareceu. Domingo, a gente viu que o domingo era um domingo bom. Nós chegamos a fazer celebração sábado, entendendo que o domingo era um dia bom para a família. Era o dia de ver os filhos, de conversar, de ensinar, de estar junto. Então a gente começou a mexer na estrutura, objetivando o quê? O corpo. Aí o cara diz, não, mas espera aí, e a reunião? Não, cara, o que você aprendeu da gente durante a semana, aplica, pô. Vai viver o que a gente ensinou. E os irmãos começaram a viver que tinha que aplicar mesmo, viver. Estava lá em Brasília, na casa de Carlinhos e Aline, conversando um pouquinho sobre igreja e tal. A Aline é professora. Foi assim uma conversa muito legal. A gente estava explicando que lá em Curitiba a gente só tinha uma celebração por mês. Uma única reunião geral por mês. Tem muita gente que diz assim, meu Deus, como é que vai ser minha vida com uma única reunião geral por mês? Mas ela fez uma conclusão muito interessante. Ela falou assim, uma pessoa alimentada, né, Franco? Se a pessoa está alimentada, qual a necessidade que ela tem de mais uma reunião? Se a palavra de verdade está nela. A reunião concluiu, porque ela dá aula. A reunião, você prega, você ensina, mas você só prega na reunião? Será que a gente só prega numa reunião geral? Não tem outro momento de pregar? Olha a tua vida, olha quanto você prega. Olha o quanto você ensina. Quantas vezes você está falando a verdade para alguém? Quantas vezes você está dando os mandamentos para alguém? Muitas vezes. Em muitos momentos você está fazendo isso. Claro, tem gente que não recebe. E tem gente que não recebe principalmente quando ele sabe que você conhece a vida dela. Ah, não, mas o Cláudio conhece meus problemas. Melhor ainda. Se ele conhece teus problemas, melhor ainda que ele vai falar dentro da tua necessidade. Pô. Mas tem gente que não. Quer que seja um pregador que ninguém saiba, que o cara não conheça ele, numa reunião que tem um monte de gente, de preferência, falou minha vida toda lá. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus, amado. Pode vir na boca do teu filho, de uma criança. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Foi o Adriano que estava. O Adriano estava por aqui, não sei se ele saiu. Está ali. Foi o Adriano que me falou que no estresse lá, o filho dele falou: pai, confie em Deus. Confie. Ficou até com vergonha, né, Adriano? Confie em Deus, pai. Descansa. Só faltou cantar para ele. Não, a palavra é a palavra. Se você conhece a pessoa ou não conhece a pessoa, é a palavra igual. E quando eu me submeto à palavra, eu não estou me submetendo à pessoa, estou me submetendo à palavra na vida da pessoa. Se ela não está falando dela própria, ela está falando de Deus, tem que me submeter, pô, o Senhor que está dizendo. Pô. Senão você não pode participar de um presbitério, de uma mesa onde a palavra rola solta lá de um para o outro. Pô.
Não pode, porque não, tem que ser um pregador anônimo, tem que ser alguém que não me conhece para falar comigo. Para eu ter certeza que é Deus. Não, amado, é a palavra. Se é a palavra, ponto. Você diz amém ou não? E a gente viu que tinha estruturas na época que atrapalhavam mais do que ajudavam. Então a gente foi removendo estrutura, removendo, ajeitando, para poder deixar a igreja mais suave, mais leve. E foi por isso que um monte de coisa desapareceu no nosso meio. Aí nós pensamos, não, nós podemos ensinar os irmãos de outra maneira. Em casa. Por que em casa? Em casa a gente bate papo, conversa, come e reparte. Aí vamos para as casas. Aí virou grupo familiar, grupo caseiro, célula, sei lá quantos nomes já deram para esse negócio. Mas era só um desejo de ensinar com mais simplicidade, ensinar com mais intimidade, ensinar olhando no olho e ensinar também ouvindo a pessoa, não só falando. Aí a igreja foi para as casas e a gente começou a experimentar. E a gente viu uma coisa muito legal, a gente viu uma igreja de verdade saudável. Apesar de não ser uma igreja como aquela daquele formato nosso antigo, ela era muito mais saudável. O que a gente achava legal, por exemplo? Final de cada reunião geral, os irmãos não tinham pressa de ir para casa. E a gente não tinha lugar próprio para reunir. Então, quando terminava, ficava aquela galera toda. Domingo passado, nós visitamos uma congregação lá, de um irmão que está pedindo ajuda lá para o Sandro, um pastor. E nós fomos para lá com a igreja, avisamos os irmãos, a gente vai reunir com a galera que já reúne e tal, o pessoal foi. Mas eu fiquei observando o seguinte, terminou a reunião, quem estava lá naquele alvoroço todo? Nossa galera. Ninguém quer ir embora, ficava batendo pau. Isso é saudável, você sabe que os irmãos se conhecem. E talvez seja uma surpresa. Você, cara, como é que esse pessoal se conhece se eles não têm, como diz lá o conselho de pastor de lá falar para Fonseca, não tem igreja. Fonseca, por muito tempo lá em São Paulo, era conhecido como pastor sem igreja. Por que os pastores se referiam a ele assim? Porque não tinha um prédio. Era pastor. Mais uma coisa que deixa os pastores impactados é ver que uma igreja sem prédio tem mais vínculo, mais relacionamento. E o cara fica pensando, como é que esses caras... Quando a gente começou a reunir na Carobinha, foi mó barato. Eu lembro que ele estava limpando lá um dia, lá passou um cara. O que vai ser aqui? Porque era um terreiro de candomblé. A gente estava tirando a macumbada toda. E eu, muito tranquilidade, fui explicar para ele assim, falei, olha, a gente vai reunir aqui a igreja. Aí ele, vai ser uma igreja aqui? Não. Não vai ser igreja. Paciência, tem que ter paciência nessa hora. Porque igreja somos nós. Mas a igreja... ela vai vir para cá, ela vai reunir aqui. Ah, vai ser uma igreja. Ele quer assim, tá bom. E aí, primeiro dia ele foi. Chegou lá, encontrou uma galera. Segunda reunião ele foi de novo. Está lá a galera de novo. Terceira reunião ele me chamou. Vem cá, meu irmão. Eu até entendi que na inauguração veio um monte de gente. Cara, a segunda reunião lotada. A terceira, está todo mundo aqui de novo. Como é que você acabou de inaugurar uma igreja e já tem esse pessoal todo? Eu falei, eu não falei que ia inaugurar nenhuma igreja aqui. Eu falei que a gente ia reunir a igreja que está com a gente aqui. Você que ficou com esse negócio na cabeça de que é igreja. Pô, igreja para você é prédio, para mim é outra coisa. Pô. Então ele ficou perplexo de ver aquela galera vinculada ali, batendo papo, aquela comunhão, aquele vínculo todo. Como que na cabeça dele ia caber que um monte de gente ia lá para Carobinha reunir? Como? Não cabia. Por quê? Porque ele tinha que ser o prédio, entendeu? Aquela visão e uma estrutura flexível permitia todo esse vínculo, essa comunhão, esse querer estar junto, esse prazer de se conversar, abraçar, estar junto, ósculo santo para lá. A gente entendia que a estrutura não podia ser demasiadamente pesada e nem uma coisa apertada demais que impedisse a igreja de fluir. Esses dias eu fiz naquele documento lá escrito à máquina, eu coloquei lá o que a estrutura tinha que ser.
Ela tem que favorecer os vínculos. O que a gente enxergava na época? Ela tem que favorecer os vínculos, o ensino. Ela tem que cooperar com a boa alimentação da igreja, com a humildade da igreja, porque eu já falava sobre as 5 verdades, se humilhar. Como é que uma estrutura coopera? Uma estrutura coopera? Coopera. Quer ver um exemplo? Governo plural. Tem coisa que quebranta mais a gente do que a pluralidade? Primeiro que governo plural tira o indivíduo. Quem decidiu foi o presbitério, já tirou o cara de jogada. Já não é o pastor fulano. O presidencialismo bota o homem no foco. É o pastor fulano. A pluralidade tira o homem do centro. Foi o presbitério. Presbitério você já não tem mais nome, já se misturou no meio de uma galera. Quebranta porque os caras que estão sentados no presbitério, eles sabem que a decisão é uma decisão, na hora de decidir, tem que ser todo mundo unânime. Mesmo que alguém tenha mais graça, que alguém tenha mais luz, que alguém não decide só. Decide se o outro bater o martelo. Se o outro não bater o martelo, acabou. E aí, meu irmão, quem participa de mesa sabe que às vezes o cara chega em casa e chora. A mulher pergunta: o que é, meu bem? Não fala não. Não fala nada com tua mulher. Deixa tua mulher suave. Vai chorar com Deus. Não precisa descarregar na tua mulher teus traumas de pluralidade. Vai para Deus. Mas é muito interessante como a gente aprende na pluralidade. É uma estrutura, então, que favorece aquelas verdades que a gente acredita. Se humilhar, se submeter, se vincular. Amém? A palavra presidindo o tempo inteiro, porque não adianta você estar na pluralidade dando tuas piruadas. Você tem que mostrar na palavra, você tem que conduzir na palavra. Entendeu? Então tem várias estruturas. Púlpito. Púlpito é um negócio esquisito, amado. Com aqueles cadeirões. Imagina se tivesse 5 tronos aqui, Modesto queria estar no meio, obviamente. Sentado aqui. Imagina aquelas cadeiras aqui. Quando eu conheci Modesto tinha um cadeirão daquele. Sérgio Torres também devia ter um lá, né? Eu nem vou contar esse dia, Sérgio, para não te expor. Cara, aquilo ali é para quê? Isso não é para exaltar o homem. Como é que isso favorece com a humildade da pessoa? Se os caras disputam até, um disputa a camisa lá, o outro disputa o púlpito. Se está na escala, eu já vi gente chorando de olhar a escala assim. Não estou na escala. 3 meses que o pastor não me coloca no púlpito. Imagina um negócio desse. Que piração, estrutura bizonha essa. De vaidade humana. Isso não coopera com aquilo que a gente acredita que é saudável, pô. Então a estrutura favorece e atrapalha. A comunhão, como eu falei, um monte de outras coisas. Ela favorece. Né? Tu vai montando o teu Lego, e vai ficando depois pior. Vai ficando cada vez mais doente o negócio, em vez de ficar mais saudável. O corpo tem que crescer com saúde. Você diz amém ou não? E não multiplicar com o inchaço doentio. Porque também tu pode multiplicar, inchar e todo mundo doente. Você tem que crescer com saúde. Então a estrutura deve... E também uma outra nota que eu coloquei ainda à máquina de escrever era o seguinte, que cada mudança de estrutura, o presbitério tinha que se comunicar com clareza para a igreja. Eu citei aqui o livro de Atos 6. Eles reuniram os irmãos lá, separa entre vocês aí 7 homens cheios do Espírito Santo. Todo mundo sabia os 7. Tanto que Lucas, quando escreve, ele vai contar a história da igreja, Lucas escreve depois. Ele vai contar aquela história, todo mundo conhece a história, pô. Lucas foi um pesquisador, saiu no meio... Aí ele conta a história dos 7 homens lá, como é que foi, nem chamou de diácono. É um dos 7. Eram os 7, pô, estavam lá. Eu, quando vinha para cá, eu fiz um vídeo, eu fiquei até assustado. Eu estava pensando assim, falei, vou gravar aqui para dar uma notinha para os irmãos que vão lá para... Fiquei assustado pelo número de pessoas que participaram do vídeo, que viram o vídeo, que participaram, que responderam, que ficaram interessados. Eu botei um texto assim, a estrutura da igreja é necessária, e por isso tem sua importância. Por que, então, e como que ela pode prejudicar o amadurecimento da igreja? Se ela é importante, se ela é necessária. Quando é que ela atrapalha? Ela atrapalha, irmãos,
quando ela é pesada, quando ela é apertada, mas, sobretudo, quando ela não pode ser mexida. Porque quando uma estrutura não pode ser mexida, ela virou um fim em si mesmo. Quando alguém diz assim, vamos mudar isso. Não, não pode. Não, aqui não tem mais como. Amado, quando uma estrutura não se mexe, ela já virou uma coisa, um gesso. Aí é uma desgraça. Aí aquela coisa de que o corpo é mais importante que a estrutura é mentira. Não é verdade. E quando ela vira um gesso, é maior barato. Quando você quebrou o braço quando criança, um lá reescrevia não sei o quê, outro colava um troço, outro metia o negócio ficava igual um monstro. Quando a estrutura vira um gesso, a gente agrega outras coisas, porque o gesso dá suporte para as outras coisas. E o negócio vai ficando um monstro. Vai ficando um negócio feio, pesado, difícil, para a igreja guiar. A igreja leva assim, ó, uma estrutura pesada, que já não tem mais finalidade. Porque uma coisa que a gente bateu é, a estrutura é mutável, ela é flexível, e toda vez que for mudar, que seja de acordo com a necessidade, como foi em Atos 6, pô. Multiplicou o número dos discípulos, houve uma necessidade, mudou. Pô, agrega mais 7 obreiros aí, pô. Vambora. A gente precisa. Tem uma necessidade real. Ninguém está inventando. Vocês entendem o que eu estou falando? Não. Amém? Mas tem hora também de desfazer da estrutura. Como assim? Tem. Eu espero chegar lá com vocês. Tem hora que você usa e diz, não serve mais. É igual a casca de... Tem aqueles caracolzinhos que vai saindo, vai trocando de casa. Tem coisa que você usou e agora não dá mais. Tchau. Usou. Acabou. Não dá por isso. Não dá. Usou. Quer ver um exemplo? Vou ter que antecipar isso. Atos 19, 20 conta a história de Paulo em Éfeso. Eu tinha deixado aqui para dizer, vamos aprender com Paulo em Éfeso. Mas, vou passar rapidinho. Acho que pelo menos esse tópico vale a pena, porque vai entrar aqui. Quantos anos Paulo ficou em Éfeso, irmãos? 3 anos. Ele chegou lá, encontrou 12 caras convertidos, que não tinham sido batizados com o Espírito Santo, ministrou na vida deles, os caras receberam o batismo com o Espírito Santo. Ele começa tendo contato com gente. Ele vai na sinagoga e prega. Chega lá, não é recebido na sinagoga, os caras endurecem. Ele vai para uma escola contígua à sinagoga, disse Lucas, e ele prega ali todo dia. Então ele faz uma reunião diária. Quanto tempo ele fica na sinagoga? Na escola de chamado tirano? Quantos anos? Quantos anos ele ficou em Éfeso? Quantos anos ele ficou na escola? Então chegou uma hora que ele deixou a escola para trás. Deixou ou não deixou? Sim ou não? Não interessa mais essa escola. Já alcancei meu objetivo. Larga a escola. Se fosse hoje, irmão. Se fosse hoje, ia virar uma denominação. A primeira igreja, comunidade tirano. Que era o nome da escola. Comunidade cristã de tirano. Comprar a escola. Ia fazer, ou então, ia virar uma comunidade. O negócio está pegando fogo. E incorporar a estrutura da igreja, a escola. Naturalmente vai ser assim. Desculpa, só antecipei. Onde é que eu acho que está o principal problema? Como eu falei, o principal problema é quando a estrutura se torna um fim em si mesmo. E por que isso acontece, Franco? Acontece porque a estrutura, antes de ser uma estrutura fora de nós, ela é aqui dentro de nós, ela é mental. Nós temos uma estrutura que é sustentada por uma estrutura mental. É como a gente vê, a gente faz. A história do cara lá da Carobinha. Vai ser uma igreja, ninguém dissuadiu ele. Para ele, a igreja era o prédio. E demorou para aquele irmão entender que era gente. Demorou. Porque estava tão impregnado no cara, o prédio, que só podia ser o prédio, a igreja. E ele não compreendia como aquele montão de gente foi parar lá. Se não era inauguração mais, se já tinha se passado 3 dias, 4, sei lá quantos meses, meses, e o pessoal continuava vindo para lá. E só aumentando as pessoas.
cara não pode, pô. Esses caras inauguraram outro dia essa igreja. A estrutura mental, travada. É a mente do cara que vê daquele jeito. Como você vê, você faz, pô. É por isso que arrependimento é mudança de mente, pô. Metanoia é mudança de mente, pô. Porque a estrutura mental trava. Travou, já era, daquele jeito, ponto. A gente tem uma visão, fecha naquela visão, e aquela visão monta uma estrutura para a gente e aí acabou. Imexível. Ó, tragédia em Teresópolis. Aquela região de Teresópolis, lembra? Vocês lembram? Quantos aqui foram naquele socorro lá que a gente deu lá? Até as mãos levantadas. A gente saiu com um caminhãozinho daqui, foi uma galera daqui, Cidinho foi junto, foi uma cabeçada de gente, a gente subiu a serra lá, fomos lá. Lembra, Cidinho, quando a gente chegou lá? Cidinho vai lembrar bem, acho que tu vai lembrar dessa história. A menina assistente social, que estava na porta, lá do galpãozão, era irmã. E a irmãzinha, a gente perguntou assim, a gente queria primeiro socorrer os cristãos, porque Gálatas diz que primeiramente os domésticos. E ela falou assim, ó, todos os cristãos aqui eu já tenho separado, foi uma benção, garota. Eu falei, a gente vai socorrer todo mundo, mas a nossa prioridade... Ela, inclusive, tem um pastor aqui. Aí eu falei, legal. Inclusive, olha o que ela fez, ela botou o pastor num lugar de honra. Tinha um lugar mais alto lá, ela pegou o pastor com a família, botou lá em cima. Era um dos bairros lá que foi sepultado lá na enchente. Aí tá aí, pô, vamos falar com o pastor. Eu não sei se você estava nessa conversa. Eu lembro que tinha um, acho que você mesmo estava. E desceu o pastor. E o pastor estava triste. Eu pensei, supõe, né? O bairro do cara foi sepultado, está triste. A primeira fala dele, sabe qual foi? Perdi a igreja. E eu perguntei, quantos morreram? Foi assim. Ele falou, perdi a igreja. E eu falei, quantos morreram, amado? Aí ele, não morreu ninguém, não. Aí eu falei, mas como é que tu perdeu a igreja se não morreu ninguém? Nós fizemos uma obra de final de ano, ficou espetacular a igreja. Uma reforma. Foi assim, sim. Estou exagerando? Porque às vezes exagero, mas estou exagerando? Fizemos uma reforma maravilhosa. Cara, aquilo foi me dando agonia, irmãos. Foi me dando agonia. Cidinho estava agoniado também. Antes que se batesse nele, eu bati. Eu falei, olha para mim. Ele olhou para mim. A igreja está aqui. Eu perguntei, ele falou, onde é que está? Está tudo aí espalhado. Eu falei, cara, você é o pastor dessa gente. Essa gente que perdeu tudo precisa de pastor. E você está lamentando o prédio. O prédio não é a igreja. Glória a Deus que você perdeu o prédio. Dê glória a Deus ainda. Falei, talvez agora você seja abençoado, revelado. A estrutura mental quebre. E você veja de fato a igreja. Que você precisa ver a igreja, pô. Gente, foi terrível aquele dia. Um pastor lamentando um prédio que ele tinha reformado naquele final de ano, justo porque a tragédia foi um final de ano. Os caras iam inaugurar, sei lá, botar coral para cantar. Ele estava lamentando o prédio, em vez de lamentar as vidas. E graças a Deus, olha, milagrosamente, não perdeu ninguém. Não foi assim? Perdeu ninguém. Estava tudo lá, junto. Pô, ele podia ter pastoreado todos os corações. Ele podia estar ali no meio do povo, não lá enclausurado. A gente chamou ele, chamou o pastor, ele veio. Pô. Podia estar ali no meio dos irmãos, relacionado, cuidando, orando, fortalecendo. Ele podia estar fazendo o nosso trabalho ali, pô. Contactando outros pastores, puxando irmãos com a minha comunidade, sem casa, sem comida. Pá, podia estar fazendo trocentas coisas, orando, trocentas coisas, mas não, estava lá enclausurado porque perdeu a igreja. E eu falei, graças a Deus que tu perdeu a igreja, irmão. Essa igreja tem que sair da tua vida. Tu vê que é uma estrutura mental, é difícil, irmão. É mental o negócio. É mental. Os fariseus, eles valorizavam mais a oferta do que o altar, que santificava a oferta.
Lembram disso? Mateus 23, 19. Cegos, falou Jesus, cego, vocês são cegos. Qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Cego. É um negócio, cara, que trava a pessoa, que cega a pessoa. Eu digo, igreja tem que ser revelação, amado. É revelado. Igreja faz parte do querigma, a pessoa tem que ser revelada. Quando você tenta explicar a igreja do jeito que a Bíblia não explica, você tira da pessoa o privilégio dela ser revelada. E ela precisa ser revelada sobre o que é a igreja. Então fala da igreja como a Bíblia fala, pô. Não inventa. Não fica dizendo, nós somos uma comunidade. Não tenta fazer a pessoa entender. Porque mais um pouquinho tu vai querer também desenhar um Deus para ela entender. Para mim, é a armadilha que tá caindo esse pessoal do teísmo aberto aí. Que os intelectuais, pregadores, que ele pensa, não, Deus não é todo poderoso, Deus não é onisciente, onipresente, porque ele viu uma tragédia lá e não fez nada. Porque os caras acusam Deus de não fazer nada na tragédia. E aí o cara tem que dizer assim, não, Deus não é todo poderoso. Essa é a pregação dessa teologia que chama de teísmo aberto. É para caber na cabeça do humanista. Para caber na cabeça do humanista, o cara desenha um Deus que não existe. O falso Deus entra na cabeça do humanista, não da Bíblia. Que tudo sabe, que tudo pode, que sonda todas as coisas, que mata, faz viver, fere, sara, e não há quem escape da mão dele. Não é o Deus da Bíblia. É um Deus qualquer que os caras desenham, pô. E da mesma forma a gente desenha igreja para os outros também. A gente fica explicando igreja de um jeitinho que caiba na cabeça das pessoas. Para com isso. Explica a igreja do jeito que a Bíblia diz que é. É a família de Deus. É o corpo de Cristo. Somos um só. De que igreja você é? Da mesma tua. É uma igreja só. Somos um corpo. E vai batendo até entrar, pô. Porque se você começar assim, daqui a pouco nem você acredita que igreja somos nós. Quando eu me converti graças a Deus por aqueles irmãos, mas a estrutura daquela igreja era um negócio, embora pequena, era muito complexa. No primeiro ano de convertido meu, eu fui lá nomeado, eu de verdade não vou falar o número de cargos não, porque eu posso mentir aqui, mas eu acho que foi mais de 5 cargos, mais de, sei lá, eu já pensei até que foi 10, eu esqueci, falei, Denise, quantos cargos? Era tanto cargo que eu tinha. Eu era tesoureiro, não sei de onde, eu era fiscal, não sei de quê, eu era vice-presidente de um outro negócio. Eu ganhava, porque no final do ano entregava os cargos para as pessoas. Então eu fui nomeado no meu primeiro ano de convertido a vários cargos. Eu tinha mais um monte de cargos, Celinha, secretário, não sei da quê, uma estrutura pesada. Imagina que eu consegui fazer alguma coisa aquele ano. Novo convertido, ainda por cima. Mas é uma estrutura pesada. Não contempla o corpo. Contempla uma empresa, uma administração. A empresa, você tem uma lacuna, você escolhe alguém para preencher aquela lacuna. Tem uma vaga para diretor, elege o Wellington. Tem uma vaga para fiscal lá, não sei daquele, elege fulano. Aí vai elegendo o cara. É assim que acontecia. Você preenche um cargo. Igreja não é isso, amado. Em algum momento, eu digo que é uma coisa mental, porque esse livro de Igreja Simples também fala logo no começo sobre um pastor que deram o nome de Pastor Rush. Pastor Rush não é mole não, cara. Eu acho que esse nome Rush já é uma forma de brincar com o leitor. Pastor Rush é o cara que é congestionado. A vida do cara é congestionada. Eu sei que a coisa não está normal quando as muitas atividades que a gente tem, nossos muitos modelos que a gente busca para a igreja, modelos milagrosos, porque a gente quer um modelo milagroso, que a gente começa, põe o negócio, plum, produz em nós um corre-corre desenfreado. Confuso, impontual, incompleto, cheio de esquecimento. Porque cabeça cheia, gera o quê? Esquecimento. Por que os apóstolos esqueceram que das viúvas dos gregos? Lotada, cabeça lotada. Esquece. Estressante.
Eu sei que quando a gente vive essa vida que rouba a nossa comunhão com Deus, que você já não tem tempo mais para Deus, e nem para os irmãos, porque as muitas atividades te roubam de Deus e te roubam dos irmãos também. Rouba da tua mulher, dos teus filhos, rouba de todo mundo. Eu sei que quando a coisa está desse jeito, a verdadeira obra de Deus a gente não está fazendo. A gente não faz mais a verdadeira obra de Deus. A gente fica sem paz, sem descanso em Deus, e a gente vive naquele mundo de Marta e não no de Maria. Quando a vida de alguém está desse jeito, eu sei que a obra já não está fluindo. Porque quem não tem tempo para Deus, não tem tempo para a gente. Você não vê nem tua mulher em casa. Não vem de papo. Eu sei que é isso. Por quê? Porque a gente se cansa das pessoas. Aí se cansa da mulher, se cansa dos filhos, para se cansar dos discípulos. Mais rápido. E às vezes com desculpa boa, porque a gente vai se metendo na estrutura. Eu falei nesse vídeo, entre ensaiar e estar com os irmãos quebrando uma pedra, com essa expressão, né? Tem um casalzinho lá dando o maior trabalho. Aí você tem um ensaio da música e o casalzinho de irmão. Aí você diz assim, não, irmão, hoje não vai dar para estar contigo não, que eu tenho ensaio. Legal, espiritual, o cara está trabalhando para Deus. Hoje eu não posso estar contigo não, que eu tenho uns negócios da administração, está cheio de planilha na cabeça. Mas o cara está dando graças a Deus pela planilha. Tem hora que a coisa está tão feia que a gente dá graças a Deus pelo temporal que caiu e vai ser interrompido aquele grupo caseiro. Ah, obrigado, Senhor, pela chuva. Estou falando sério. Eu estou falando sério. A gente se apega à estrutura suavemente e vai deixando as pessoas. Jesus falou assim, mais importante, perguntei esse dia para os irmãos, o que é mais importante, o corpo ou a roupa? Todo mundo lá na igreja, claro que é o corpo, claro que é o corpo. A vida ou a comida? Claro que é a vida. E Jesus estava falando isso por causa da ansiedade, né? Mas por que tanta gente se preocupa mais com a roupa do que com o corpo? Porque em algum momento a gente faz isso. Em algum momento a gente se envolve mais com a estrutura do que com as pessoas. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, não sei quantos policiais tem aqui, dentre as muitas acusações aí que essa sociedade faz contra a polícia, é de que ela se preocupa mais em guardar o patrimônio do que as pessoas. É uma acusação da Polícia Militar. Ah, o pessoal protege o patrimônio, mas as pessoas não. Gente, quando a gente se envolve com a estrutura mais do que com as pessoas, a gente pode ser acusado também. Se envolve mais com a estrutura do que com pessoas. Tem gente que guarda mais esse troço aqui do que a vida de alguém. Pô. Eu estou falando, vai entrando. Vai suave. Nós não temos mais aquele problema do templismo. O nosso problema é outro, amado. A gente cansa das pessoas e arruma algo para fazer. Não tem prazer de estar com gente. E nessa hora até vale a pena ser um pregador também, porque o pregador vai lá, prega, vai embora e acabou a história. Não tem mais nada para fazer. Tinha um irmão que falou assim, pô, Franco, tu está numa fase da tua vida, tu podia se clausurar aí, ficar só escrevendo, fazendo vídeo pela internet. Falei, amado, só tem um problema. Tudo que eu sei, eu aprendo na vida da igreja, no relacionamento da igreja. A minha agenda, os irmãos de Curitiba estão ali, tu pergunta eles como é que é a minha agenda, em Curitiba. Chego em Curitiba, é aquele esqueminha, almoço, café, almoço, janta, aquela rotinazinha com as pessoas. Com as pessoas, com as pessoas. E de graças a Deus que Deus falou conosco ano passado sobre simplificar a igreja em Curitiba, quer dizer, menos estrutura para mais gente. É menos coisa para mais gente. Agora, você senta com uma pessoa, 3 horas, 4 horas, é um ganho imensurável, gente. De palavra, de conselho, de oração, de tudo. É muito mais do que ficar 1 hora no púlpito, pô.
Ah, mas o púlpito tem o seu lugar. Tem, pô. Tá legal que tem. O púlpito tem o seu lugar. Mas, pô, ele vai ser o centro de tudo? Eu falei que Paulo pregou 2 anos lá, depois não foi mais para a escola, pô. O nosso tempo pastoral, ele fala, como ele é gasto, ele fala da nossa vida. Se ela está mais envolvida com a estrutura, com as pessoas. Engraçado, os apóstolos falaram assim, olha, vai cuidar das mesas e deixa a gente se ocupar da palavra e da oração, ponto. Quando eu digo que mudar a estrutura é necessário, principalmente quando ela já... Imagina uma reunião de pastores. Vamos lá, Maron. Reunião de pastores, tem lá 2, 3 dias. Imagine que você gaste horas falando de uma coisa que não é gente. Horas falando da administração do negócio lá que a gente abriu. Horas. Horas falando de um outro troço que a gente inventou. Horas. Horas falando de uma conta para pagar de um prédio que a gente alugou. Horas. E quando é que as pessoas vão entrar aqui nessa pauta? Quando é que o nosso assunto vai ser gente? Ou palavra? Ou oração? Porque tá bom, faz parte. Ora, você está ensinando, dando direção, tá joia, isso faz parte. Mas quando aquilo é roubado por outra coisa, por um planejamento qualquer, por mais interessante que seja, tu pode gastar 1 semana da tua vida planejando um retiro, pô. Imagina, pô. Tirou de você, furtou de você um tempo precioso pastoral, pô. Vê se isso não é envolvimento com a estrutura. Mais do que com pessoas. Julga você. Ano passado eu falei daquele texto de Abacuque, quando ele fala, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele, toda a terra, e fiz uma comparação, se fosse nos dias de hoje, onde é que é o templo do Espírito Santo? Quem é o templo do Espírito Santo? Nós. E eu falei, se Jesus estivesse hoje entre nós, ele ia ter que tirar lá a cabra, os pardais nas pombas, os animais do templo, os cambistas. Mas onde é que estão esses cambistas hoje? Todos os irmãos concluíram, dentro de nós. As muitas vozes têm que se calar dentro de nós. Eu acho que nenhuma revolução estrutural começa sem o homem parar e se aquietar. E ouvir Deus. De verdade. Ouvir Deus de verdade. E nem é o tempo de oração que define, nem o tempo... Eu estou falando sério, amados. Eu estava conversando com os irmãos e dizia, olha, um coração quebrantado, Deus não resiste. O tema nem é quanto você ora, mas como você ora. Como é que você ora? Como fariseu batendo no peito, ou como aquele pecador miserável que diz, não tem nem coragem de olhar para o alto. Jesus fala da importância do como. Como ora, como jejua. Porque Deus dá valor a esse coração quebrantado. Não um espírito poluído, impuro, não, como diz lá Paulo aos Coríntios, mas um espírito alegre, fervoroso, fortalecido. Espírito, como diz lá, quebrantado. Eu falei aqui no início, talvez não tenha orado o suficiente para esse encontro. Mas Deus é tão bondoso que Ele pode nos encher da graça dEle, mesmo na nossa dureza. Você diz amém ou não? Deus é bom. E nós precisamos de uma revelação, irmãos. Nós precisamos ser revelados de verdade sobre igreja, porque nós trabalhamos com ela. A gente precisa entender a obra. A gente precisa entender como cooperar com o crescimento das pessoas. A gente precisa disso, amado. A gente precisa trabalhar para ver um povo saudável entre nós, que cresce e multiplica com saúde. E a gente tem que estar pronto para remover tudo aquilo que é muleta, tudo aquilo que não é próprio da igreja, tudo aquilo que tem que ser mudado. O que tem que ser mudado, pô. Com coragem, com fé, com unidade, unanimidade, e mudar, pô. Se não muda, segue
É um ídolo, virou um ídolo o troço. Uma estrutura que não muda é um ídolo. Vocês entendem o que eu falo? Substituiu o corpo. É a roupa sendo mais valorizada que o corpo. Eu tive semana passada agora no encontro, Fonseca estava lá também, em Serra Negra, Samuel. Oi? É Valinhos, né? E aí, o Edmilson, lá de Guarulhos, estava compartilhando uma palavra conosco sobre um tema muito interessante sobre a travessia do Rio Jordão. Vou terminar aqui para o almoço. E ele falou sobre aquele momento onde o cara diz, até aqui está bom. As duas tribos que queriam ficar antes do Jordão, Cid. Aqui está bom para nós. Construiu muita coisa no mundo, muito gado, e aí agora até aqui está bom. Ele estava falando sobre, mas ele citou um livro chamado, o título do livro me chamou a atenção na hora. A Treliça e a Videira. É esse? Ele citou o título do livro, A Treliça e a Videira. Eu anotei. E o que eu fiz? Ele citou lá, foi semana passada isso, né, Fonseca? Quando eu estou voltando para Curitiba, eu vi que era um livro que tinha coisa, baixei, comecei a olhar o livro, eu fiquei muito impactado. De cara, o cara está falando da treliça e da videira. Ele está falando dessa coisa de colocar atenção mais na treliça que na videira. Ele está falando justamente o assunto da forma dele, para o contexto dele lá americano, a visão dele denominacional, mas em essência é a mesma coisa. Em essência é a mesma coisa. Em essência ele está dizendo assim, ó, é a hora que o cara valoriza a treliça e deixa a videira. É a hora que ele fica assim, entre a estrutura e o corpo. Eu fiquei impactado. Eu falei para os irmãos, eu estive com os irmãos na reunião, eu falei, irmãos, eu fiquei impactado. Parece que o cara participou de uma reunião que a gente fez, de um retiro que a gente fez há alguns meses, sei lá. Qual foi o nosso retiro lá de Sandrão, que é bom de memória? Setembro? Dezembro agora. Foi o último, não, a gente teve esse ano. Foi em março. Março a gente fez um retiro. A gente estava definindo o ministério e a gente lançou uma frase mais ou menos assim: ministério é um cargo para você ocupar com a pessoa ou é uma pessoa cheia de dons para servir a Deus? O que é o ministério? E aí a gente começou a desenvolver a nossa estrutura ministerial, a coluna dorsal pastoral, apoio. A gente começou a desenhar lá, porque essa está sendo a nossa carga no momento. E aí eu fiquei impressionado com o cara falando as mesmas coisas que Deus vem falando. Quando eu falei, cara, que coisa espetacular do Espírito Santo. Porque, inclusive, lendo, eu não li o livro todo, passei o olho assim, eu vi que o cara vive dentro de uma realidade denominacional. Ele está dentro de uma denominação, uma estrutura totalmente diferente da gente, mas, em essência, o Espírito Santo está falando a mesma coisa. O Espírito Santo está falando para ele, você está colocando o olho na treliça e está esquecendo da vinha. Como eu falei, isso é algo que está dentro de nós. Começa aqui, ó. Amém? Eu vou ter que parar para o almoço. Antes de chamar o Sérgio aqui, eu vou ter que dizer o seguinte para vocês. Lembra que eu falei que naquele horário de 6 da tarde, a gente vai fazer um intervalo, ou vai fazer uma revisão desse assunto? Eu vou precisar de tempo. Porque eu não terminei esse tema. Oi? Então, às 18 horas... então... Eu vou ter que voltar nesse tema aqui. Pode ser? Ah, tá jóia. Isso é bom terminar. Porque eu estou no meio dele. Eu quero falar das complexidades da estrutura. Mas eu quero fazer uma oração com vocês, porque eu acho que tudo começa com oração mesmo. Uma oração que eu acho que a gente precisa dela. A gente precisa que o Senhor fortaleça tudo que nós já vimos em nós.
Tudo que Deus já nos deu de verdade, Paulo disse que a gente tem que permanecer nas coisas que o Senhor já temos alcançado. Você crê que tem muita coisa que Deus nos deu? Quem acredita nisso? Então, a nossa oração tem que ser assim: Senhor, eu preciso ser fiel àquilo que tu já me mostrou. Mas você acredita também que no decorrer desse tempo a gente agregou coisas que Deus não nos deu? Seja franco. Tu acha que no decorrer desse tempo a gente agregou coisas que Deus não nos deu? Ou a gente só tem aquilo que Deus nos deu? O que você acha? Quem acha que a gente agregou algo? Está tímido. Vai sair na foto. Então, a nossa oração também tem que ser: Senhor, arranca o que Deus não nos deu. Arranca desde a raiz aquilo que não é teu. O que é teu, me dá fidelidade para manter. O que não é, me revela. Eu não quero o que não é. Agora, quem acredita também que Deus tem muito para nos dar ainda? Você crê nisso? Crê que você sabe que não viu tudo, que está vendo ainda embaçado, igual aquele homem. Quem acredita que a gente precisa ver melhor? Então a gente pode orar também: Senhor, eu quero ver tudo. Eu quero receber o que eu não recebi ainda. Eu quero ter o que eu não tenho, teu. Fazer uma troca que me ajuda a arrancar aquilo que não é teu, mas me dá o que é teu. Eu preciso daquilo que é teu. Por quê? Porque essa igreja, ela precisa crescer. Esses discípulos que Deus colocou contigo precisam crescer e multiplicar. Com saúde. Você diz amém ou não? E Deus, só Deus dá o crescimento. Mas nós plantamos e nós regamos. Isso a gente faz. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. Agora, a gente não pode fazer mais do que aquilo que Deus mandou a gente fazer. E nem menos. Existe sempre uma contrapartida. E a gente precisa dessa graça de Deus para fazer. Amém? Antes de chamar o Sérgio, eu quero fazer uma oração com vocês. Inspirado nisso que eu falei agora. Quem quer orar comigo? Pai, nós somos muito gratos a Ti pela oportunidade de estarmos juntos aqui hoje, Senhor. Obrigado. Graças te damos, Senhor. Que Tu nos reuniste de vários lugares nesse tempo, nesse feriado, para juntos refletirmos, ouvirmos Tua voz e provar arrependimento, metanoia. Papai, nós queremos pedir que Tu fortaleça em nós tudo aquilo que Tu já tem nos dado e nos dê a graça de sermos fiéis na revelação que Tu tens nos comunicado, Pai. Pai, nós confessamos também que tem coisa que a gente já consegue ver que não foi Tu que nos deste, Senhor. É nossas ideias que promoveram, Pai. Nossa boa vontade humana que fez. Então ajuda-nos arrancando isso de nós, Senhor. Nos dê ousadia e fé para a gente quebrar tudo que não é Teu, Pai. A gente não quer nada que não seja Teu realmente entre nós, Senhor. E te suplicamos no nome de Jesus, Pai, que Tu, Senhor, nos agregue, nos acrescente tudo aquilo que nós não temos visto ainda e alcançado. Nós acreditamos, Pai, que há muito mais. Há muito mais. E nós queremos tudo Teu. É a nossa oração. No nome de Jesus, Pai.